Pergunta, antes de Vossa Excelência prosseguir, senador Davi Alcolumbre, desculpa ter chamado de presidente, em que condição Vossa Excelência está presidindo esta sessão preparatória e em que condição Vossa Excelência presidiu a sessão preparatória anterior que impulsou os senadores? Senador, na condição de eleito na legislatura passada com voto dos senadores. São duas perguntas. Em que eleição? Na eleição para a mesa diretora do Senado. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência pode ler o artigo que diz quem compõe a mesa diretora do Senado? Eu vou responder a questão de ordem primeiramente. Então, eu estou fazendo perguntas. Vou responder, presidente. Será que eu posso fazer perguntas? Só responder a questão de ordem. A outra pergunta é o seguinte: o senador Petecão abriu mão da sua condição de segundo suplente da mesa anterior para Vossa Excelência presidir? Eu vou chegar nessa resposta. E o senador José Maranhão e o senador Harold de Oliveira abriram mão? Vou responder as questões de ordem. Por favor, é uma preliminar para que nós possamos discutir as questões. Senador Davi, se o senhor abriu para o senador Renan Calheiros, o senhor tem que abrir para os outros. Eu apelo a esse plenário que não vote. Tem que encaminhar, senhor presidente. Senhor presidente. A votação dessa forma. Não aceitem, colegas senadores, não aceitem essa votação. Isso é uma usurpação. Estão nos usando. Senhor presidente. Vossa Excelência precisa dizer e responder a questão de ordem do senador Renan Calheiros. Vossa Excelência está usurpando o lugar do presidente. Eu estou encaminhando a votação. Da mesa. Vossa Excelência não tem legitimidade. Senhor presidente, eu estou encaminhando a votação. Senhores senadores, senadores, eu estou encaminhando a votação. Nós temos orador na tribuna. Senador Renan, estou encaminhando a votação. Senador Renan. Agora, Vossa Excelência, como candidato, não pode presidir essa sessão. Porque se Vossa Excelência presidir, não vai ter legitimidade. Não vai ter legitimidade. E vai terminar nos tribunais. Portanto, Vossa Excelência, siga a regra e siga o bom senso e passe ao mais idoso aqui do Senado Federal para presidir essa sessão. Esse é o bom senso. Esse é o bom senso. Esse é o bom senso. E eu tenho voto declarado no meu candidato ali, Anjo Coronel da Bahia. Não tenho que esconder o meu voto, como não escondi, para escolher um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui ninguém vem sem ter uma história de vida respeitada e com coragem para dizer o que pensa. Então, Vossa Excelência não tem legitimidade para presidir a sessão. Vossa Excelência não pode achar que vai impor a sua vontade sobre um plenário de 81 senadores eleitos pelo voto popular. Portanto, Vossa Excelência precisa responder uma pergunta. Vossa Excelência é ou não é candidato? A questão de ordem será respondida em tempo oportuno. Não é questão de ordem, senhor presidente, é uma pergunta simples. Vossa Excelência é ou não é candidato? Existem nesse momento 81 senadores que podem ser candidatos. A mesa está aguardando a indicação dos líderes. Portanto, Vossa Excelência está dizendo que é candidato. Se for candidato, por favor... Vossa Excelência não bote palavras na minha boca. Mas Vossa Excelência não acabou de dizer a mesa que 81... está aguardando a indicação dos líderes. Então, Vossa Excelência não foi anunciado no começo da votação. Vossa Excelência não pode prosseguir com esta votação porque está fazendo uma inversão da ordem. Vossa Excelência está contaminando esta sessão preparatória do Senado da República. Portanto, nós do MDB temos o candidato é o senador Renan Calheiros. O candidato é o senador Renan Calheiros e Vossa Excelência precisa responder ao povo brasileiro que está assistindo Vossa Excelência. Vossa Excelência é candidato ou não é candidato? Senhor presidente, com a palavra o senador Rodrigo Pacheco. O microfone do senador Renan. O senador Rodrigo, como todos sabemos, é um grande jurista, mas ele está tentando ali, num esforço muito bem construído, comparar alho com bugalho, circunstâncias diferentes. Em nenhum lugar do mundo, onde prevalece uma Constituição e a democracia, e tem 3 poderes funcionando, em nenhum lugar, não é no Brasil só não,
jamais haverá voto aberto na eleição de presidente. Mas não é do Senado só, é do Senado, é do Supremo Tribunal Federal, é do STJ, é da Câmara dos Deputados, de onde vem Vossa Excelência com muito orgulho, é do Corinthians, é da Presidência da República, é da Presidência da Rússia. Em qualquer lugar, o voto secreto e eleição é um fundamento universal. Não sei se Vossa Excelência, trazendo aí os anos e as culturas de Minas Gerais, dos doutos que participaram de momentos dramáticos da história desse parlamento, eu vou lembrar Tancredo Neves, quando Auro de Moura Andrade, que era presidente, não era terceiro suplente, o segundo suplente é o Petecão, quando ele caçou, leu o bilhete, um presidente da República, o Tancredo Neves daqui gritou: canalha, você não pode fazer isso, canalha, você está espancando a democracia e a Constituição. Vossa Excelência sempre nos ensinou direito. Direito constitucional é a primeira lição que Vossa Excelência traz a essa casa. Agradeço, Vossa. Eu me refiro a um precedente de 2007, de um precedente de 2011, no tocante à legitimidade de Vossa Excelência presidir esta sessão para decidir as questões de ordem e só então haverá a oportunidade da indicação dos candidatos. Por enquanto, todos os senadores aqui presentes podem ser candidatos indicados pelos seus partidos. Vossa Excelência, então, respondendo a pergunta dos eminentes senadores, Vossa Excelência ainda não é candidato e impõe-se a Vossa Excelência, nesse momento, decidir todas as questões de ordem e, vindo a ser candidato indicado pelos democratas, aí sim, por obra do regimento, deverá se ausentar dessa cadeira, mas só oportunamente. Presidente, pela ordem. Do Federal, essa casa é uma casa de homens públicos. Não pode ser desmoralizada por Vossa Excelência. Vossa Excelência demitiu o secretário-geral da mesa, presidente, sem nenhuma função administrativa. Vossa Excelência... Gostaria que me assegurasse a palavra, senhor Senador Renan Calheiros. Estou fazendo uma pergunta, Major Olímpio. Eu vou aguardar a orientação. Foi aberto o painel para orientações. Pronto a bater continência. Vamos respeitar que temos orador na tribuna. Vamos aguardar a orientação dos partidos. Senhores senadores, senadoras, de uma mobilização que eclodiu na população dizendo basta, não dá mais, não é mais suportável, que acabou fazendo com que um humilde brasileiro com 7 segundos de televisão, sem recursos, sem usar fundo partidário, pudesse chegar à presidência da República. Nessa mesma onda, e nós temos claramente aqui nessa casa uma resposta já da população, que dentre 54 senhores senadores que buscaram as urnas, apenas 8 foram reconhecidos pela população. Exatamente porque na Câmara passou de 50%. Num alerta da população, não façam da Casa de Representação dos Estados, da população, uma redoma que não ouça os anseios da sociedade. E hoje a sociedade está clamando pelo cumprimento. E se o regimento até hoje não está adequado, estabelecendo concretamente o cumprimento de preceitos estabelecidos há 30 anos da Constituição, no artigo 37, da transparência dos atos públicos, dos homens públicos, a dizer que legislativos, inclusive no nosso país, como a Assembleia de São Paulo, já tem a votação aberta para presidente desde 2001,
E isso é um processo de evolução e que nós temos precedentes e simplesmente não podemos nos furtar que hoje a população brasileira está dizendo: não queremos interferir no processo, pouco importa a legitimidade, 10, 15 candidatos ou 2 ou 3 que sejam, já têm como representantes dos seus estados, ou adquirido no mandato que estavam renovadas nas eleições, ou para 46 que estão chegando novos nessa casa. Então nós encarecemos sim que a deliberação seja pelo voto aberto, como 48 senhores senadores e, portanto, a maioria já foi signatário no momento em que se buscou a manifestação escrita de 48 senhores senadores, sendo certo que já existe aí a maioria absoluta, pelo que eu encareço a esses senhores senadores que têm o respeito pela assinatura que ali colocaram, que em momento nenhum foram pressionados, numa coleta legítima e democrática, respeitando essa casa, respeitando o que representa cada um dos senhores senadores, verdadeiras instituições em si mesmo, que nesse momento possamos ser a casa que possa dizer para a população: pouco importa se o voto é fechado ou não, o resultado não vai mudar. Eu tenho a condição de ir e sustentar o meu voto em qualquer cenário, mas nesse momento a população está clamando: cumpram a Constituição, vamos no princípio da transparência, da publicidade, e vamos não só fazer a declaração do nosso voto, mas vamos fazer com que de forma transparente hoje seja um dia que passe para a história do Brasil como um novo momento para o Senado, um momento de trazer a credibilidade que a população está esperando. Assim sendo, o PSL orientou e está votando sim para que o voto seja aberto. Eu gostaria de estar encerrada a votação. Senhor presidente, pode presidir. Que é isso, senhor presidente? Se ele pode. Peço a proclamação do resultado. Eu também posso presidir a sessão. Se ele pode, eu também posso. Ele é candidato. Ele é candidato e não pode presidir essa sessão. Essa sessão tem que ser suspendida. Mas não Entrar no Supremo Tribunal Federal para 50 votos sim. 2 votos não. Também nós vamos presidir. Abstenção 0. É um absurdo. Senhor presidente. Fórum 53. Questão de ordem. Isso é um golpe aqui no Senhor presidente, questão de ordem. Presidente, questão de ordem, senhor presidente. Eu quero... Questão de ordem. Eu tenho... O senhor é candidato, não pode Eu presidir a tenho sessão. 4 questões de ordem para responder. Questão de ordem. Não vai fazer isso. Já respondi a primeira. Não vai, o senhor não Vou tem responder a O segunda. senhor não tem o direito de estar aqui. Vou declarar prejudicada a questão de ordem da senadora juíza Selma, porque agora já foi decidido que todas as votações serão nominais. Presidente, Vossa Excelência está rasgando de novo o regimento. Eu vou presidir a sessão. Vamos presidir a sessão. Vai presidir. Não vai presidir a sessão. Eu gostaria de pedir Não vai. para a senadora Cátia Abreu Não vai. que ela respeitasse. Tira ele daí, Cátia, em nome da Constituição. Vossa Excelência está falando. Respeite. Eu quero O senhor é candidato. responder não a pode segunda sentar aqui. questão de ordem. Não vai. Não vai. O senhor Eu não pode gostaria fazer de responder a segunda questão de isso. ordem O senhor é candidato. que foi não pode formulada sentar aqui. pelos senhores senadores Senhor e presidente. pelas senhoras senadoras. O senhor é candidato, não pode Eu fazer peço isso. Não vai fazer. aos senadores Não e vai. senadoras, Se ele pode presidir, eu também posso. respeitando Se você pode presidir, eu também a posso. autoridade Não de vai, cada não senador, pode. Não pode. que nós O senhor está usurpando
possamos responder às outras questões de ordem que foram formuladas pelos senadores e senadoras. Não vai, sai daqui, não vai. Chame o mais velho para presidir. Eu gostaria de pedir o respeito. Você que respeite o presidente. Chame o mais velho para presidir. Houve uma determinação do plenário do Senado Federal que por 50 votos a 2 deliberou que as votações serão nominais e abertas. Eu peço à eminente senadora Cátia Abreu que me devolva a pasta da condução dos trabalhos. Esta pasta é da mesa diretora. E dentro desta pasta, eu preciso responder aos senadores e senadoras do Brasil que estão aguardando as respostas das questões de ordem. Vou pegar outro encaminhamento, senhor. Então responde essas e a gente bota outro encaminhamento. Outro roteiro. Não é essa aqui. Eu gostaria de solicitar à senadora Cátia Abreu, que levou a pasta com todas as respostas da presidência. Senhor presidente! Só Vossa Excelência tem o microfone! O microfone está aberto para Vossa Excelência. Senhor presidente, Vossa Excelência não pode proclamar esse resultado, sabe por quê? Mais uma vez, o regimento que Vossa Excelência usa de forma equivocada para presidir esta sessão, sem ter a previsão regimental, diz no seu artigo 412 que tem que ser unanimidade. E não houve uma unanimidade. Portanto, Vossa Excelência não pode. É unanimidade. Inciso 3º, artigo 412. Vossa Excelência, mais uma vez, comete um desrespeito ao regimento e à regra básica desta sessão. O voto, senhor presidente, é um direito inalienável de cada um de nós. Quem quiser declarar o seu voto pode declarar, mas Vossa Excelência não pode rasgar a Constituição, o regimento e impor sua vontade. Senador Eduardo Braga, não é o senador Davi, presidindo com a autoridade que lhe foi conferida pelos votos, que está rasgando. Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe como foi eleito. Para aí foi com os votos dos seus pares. Votos Vossa Excelência não pode. O plenário o 412, inciso 3º, não lhe dá essa competência. Senhor presidente, com licença, por favor. Por favor, eu lhe peço um minuto de sanidade. Um minuto de sanidade. Devolva a pasta da presidência. O senhor não é presidente. O senhor é candidato, meu amigo. O senhor de sanidade. Um minuto de sanidade. Devolva a pasta da presidência. De sanidade. Um minuto de sanidade. Devolva a pasta da presidência. O senhor não é presidente. O senhor é candidato, meu amigo. O senhor não pode ficar aí. O senhor quer que essa sessão vá parar no Supremo Tribunal Federal? Por que esse amor a essa cadeira? Por que eu gostaria de proceder e responder as questões de ordem dos senadores. Você não vai responder. Mas Vossa Excelência está com as respostas na mão. Você acha... Eu quero responder. Você acha que você pode presidir a sessão, que você é candidato, meu amigo? O que é isso? Você ficou maluco? Eu não acho, senadora. Não, você acha sim, você está equivocado. Eu estou procedendo o processo de votação. Não, a hora de sentar agora é do mais velho dessa casa. Você poderia ir até a posse. Acabou a sua vez. Você não pode presidir. Você está usurpando essa casa. Você não pode fazer isso. Entregue a cadeira para o mais velho, que é José Maranhão. Se ele não quiser, entregue para o segundo mais velho. Se ele não quiser, entregue para o terceiro. Mas não importa quem seja. Mas entregue a cadeira, porque você é candidato. E isso vai parar no Supremo. E vergonhosamente a sessão vai ser cancelada. O senhor não pode deliberar em sessão preparatória. Será que é tão difícil ler o regimento? O senhor não tem assessoria do seu lado aí, não? Eu tenho, mas a senhora levou a pasta com a resposta. Não, o senhor não tem, não. O senhor não vai ler. O senhor não vai ler. O senhor não vai ler. Vem buscar. O senhor não vai ler, não. Ler você não vai. Entregue a cadeira pro mais velho. Devolva a pasta pra mesa. Não devolvo. Entregue a cadeira que eu devolvo.
Eu queria pedir ao plenário do Senado Federal, eu sei que hoje os ânimos estão exaltados, desde a madrugada. Quem tiver mais voto ganha, mas pelo amor de Deus, não faça isso. Vamos pro voto decente. O voto é fechado, senhor presidente. Levante daí e entregue a cadeira para quem é de direito. A determinação do plenário, que é soberano, está determinando o voto aberto. Não, por senhor! 50-2. O senhor não sabe ler, não? Lê o artigo 400. Eu gostaria de pedir à senadora Cátia Abreu. O artigo 412. Eu preciso responder às questões de ordem. Senhor presidente, a cadeira. Eu necessito. O artigo 412 diz que tem que ser unanimidade, meu amigo. Cadê a unanimidade? Lê o 412 para ele, assessor. Você que é secretário-geral da mesa, lê em voz alta. Eu quero ler. 412, inciso 3º. É unanimidade. Cadê a unanimidade ali? Aonde está a unanimidade? Não. No tratoraço aqui não. Posso até ser derrubado aqui. A prisão do Delcídio não foi unanimidade. A prisão do Delcídio não foi unanimidade no precedente lá, não. Eu gostaria de pedir à senadora Cátia Abreu. Eu estou muito entusiasmado em responder todas as questões de ordem que foram dirigidas a mim no exercício da presidência. E eu preciso, senadora Cátia, com todo o respeito a Vossa Excelência, como presidente em exercício, eu preciso da pasta com as respostas dessa mesa. Ganhar constrangendo meus colegas, querer ganhar constrangendo na casa, isso é covardia, Davi Alcolumbre. Não vou te chamar de presidente, que você não pode presidir essa mesa. Senhor presidente, isso, sugestão, suspenda a sessão, suspenda. Pela ordem, presidente. Vamos adiar essa sessão. Não. Vai. Nós vamos decidir então hoje. levanta daí. Eu quero dizer aos senadores que presidente, nós temos que concluir a eleição que foi iniciada de presidente do Senado Federal. Você subverteu a ordem. Eu quero responder às questões de ordem para iniciarmos a eleição. Próxima questão de ordem. Não, você subverteu a ordem. Você subverteu a ordem. A sua primeira obrigação era ter falado o nome dos candidatos. Vamos para a próxima questão de ordem, presidente. Manda Vou responder a questão de ordem. Vamos para a próxima questão que foi feita pelo senador Eduardo Braga e pelo senador Jader Barbalho. A respeito do não cabimento de questão de ordem nas reuniões preparatórias. Eu vou fazer a presidência junto com você. Não vai. Não vai. Não vai. Você chama o mais velho. Chame o mais velho. Chame o mais velho, nós vamos continuar essa sessão. Eu quero Chame responder. o mais velho. Você não pode presidir essa sessão. Você não pode. Uma questão de ordem, Você não pode. Senador, chama a Polícia Penal. Ordem, presidente. Só uma questão de ordem. Pode chamar a polícia. Uma questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu venho aos nossos pares, senadores e senadoras. Nós estamos dando aqui ao Brasil o desrespeito que já temos dos brasileiros. Total. Estamos só colocando gasolina nessa fogueira. Correto. Corretíssimo. Isso não existe. É algo inimaginável. A mais alta casa brasileira, nós estamos aqui parecendo discussão de diretório estudantil, em que uma pessoa toma o papel do outro, você não tem o direito. Eu peço para Vossa Excelência suspender a sessão e que os líderes se reúnam para tomar uma decisão, se vai ser hoje, amanhã ou depois de amanhã. É meu encaminhamento que eu dou ao presidente. Suspenda a sessão, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Chama a Polícia Legislativa, tem que continuar a sessão. Presidente, pela ordem. Presidente. Senador, polícia não vai pegar a Cátia aqui, não. Vamos parar com essa pouca brincadeira. Estão rasgando a Constituição, rasgando o regimento e agora quer tirar a mulher com a polícia? Isso é covardia, rapaz. Presidente, delibere por sobre a suspensão. Presidente, pela ordem. Questão de suspensão da sessão, senhor presidente. Declara a sugestão de suspensão da sessão, senhor presidente. Delibere. Suspende. Nós recepcionamos. Senador Davi. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Presidente, pela ordem. Suspender a sessão. Presidente, senador. Pela ordem. Pela ordem, senador Davi.
Eu acho que não é nada razoável o que está acontecendo aqui nessa tarde e noite aqui, nas nossas eleições, na nossa posse aqui. Imagina o que o povo brasileiro, o que está pensando do Senado Federal. Para nós é uma vergonha, eu me sinto envergonhado. Sou senador pelo 2º mandato, já fui governador, 3 vezes prefeito. O que eu estou assistindo aqui, isso aqui nem de briga de lavadeira, de beira de córrego nesse país aqui. Não é nem inaceitável. Nós temos que suspender a sessão, meu caro amigo senador Davi. Caso contrário, esta casa e o Congresso Nacional Brasileiro, de uma maneira geral, que já se encontra desgastadíssimo diante da opinião pública brasileira, até porque as urnas já falaram com muita clara evidência de que o Brasil, o seu povo, não quer ver, de hipótese alguma, espetáculos vergonhosos como esse aqui. Confesso aos senhores, no 1068 anos de idade, nunca vi tanta desmoralização de uma casa que aqui representa o povo brasileiro passar por esse vexame. Eu faço um apelo como homem do seu partido, que encerre o trabalho, que o próprio regimento interno, Davi Columbre. Porque é uma mancha irreparável no primeiro dia dessa legislatura. Que a gente, na segunda-feira, recupere esse dia de hoje, para mim, totalmente perdido. Obrigado. Rapidamente, só para historiar, é meu primeiro dia numa casa legislativa. É um primeiro dia bem diferente do que se imaginava. Eu peço a vênia para discordar do senhor com tanta experiência. É uma vergonha suspender uma sessão numa casa legislativa como o Senado Federal, porque as pessoas não aceitam fazer a discussão como deve ser feita. Se é um impedimento para que o senador Davi presida, coloca-se em voto. Agora, a senadora Kátia, me perdoe, tomar o documento em cima da mesa, sair correndo, o senador Renan Calheiros ameaçando agredir o outro colega aqui. Não há necessidade dessa situação. Eu estava aqui na frente de todo mundo, presta atenção. Então, assim, peço a vocês que a gente possa dar um exemplo de que é possível sim dialogar. E ao final, pelo voto, se resolva. Há precedentes nessa casa para tudo. Candidato que presidiu sessão, regimento que foi alterado sem ser por unanimidade, para tudo. Vamos tentar, por favor, conduzir. Eu acho que vale a pena fazer um esforço a mais, senador, para que a gente possa encerrar essa questão hoje. Em respeito a quem está assistindo, em respeito ao Brasil. Obrigado. Eu fui citada pelo senador Jaime Campos, embora de forma delicada. Eu queria dizer o seguinte: eu fico aqui me perguntando se esses que estão me pedindo para devolver os documentos, porque é uma coisa indevida, por que não pede a ele para levantar dessa cadeira que também é indevido e chamar o mais velho dessa casa para poder dirigir os trabalhos? Por que vão pedir só eu que estou fazendo a coisa errada? Ele está vindo com um trator D8, 0 quilômetros, passando por cima dessa casa e nós vamos ficar tudo educadinho aqui, fazendo de conta que nada está acontecendo. Não, gente, o que é isso? E vocês acham que eu estou achando bom fazer isso aqui? Vocês acham que eu também não estou preocupada com o pessoal lá fora? Agora deixar passar um D8 aqui em cima de nós, não. Quem não sabe o que é D8, é um trator de cera que desmata a uma velocidade máxima. E não vai desmatar o Senado, não. A moral, a nossa dignidade. Quem quiser votar aberto, qual é o problema, gente? Todo mundo aqui sabe votar aberto. Pega o microfone e diz seu voto. Declara. Quem quiser dizer, já declara. Foi 48 Agora, a 2. Será que alguém neste país, a pessoa mais humilde, mais distante, acha justo um cidadão que é candidato a presidente da casa dirigir os trabalhos? A gente nem sabe se ele é candidato. Ele não disse. Ele está subvertendo a ordem. Porque a primeira coisa que ele deveria ter feito quando sentou aqui era chamar os líderes. Líder tal, qual é o candidato seu? Não tenho. Líder tal, qual é o seu candidato? Fulano de tal. Ele está subvertendo a ordem. A sessão é para isso. O objetivo é eleger o presidente do Senado. Aí a Kátia que está errada e o Davi Alcolumbre está certo. Ah, faça-me o favor, entrega aqui para a mesa, para o mais velho, que eu vou entregar a documentação. E outra coisa, membros da mesa são 7 pessoas. Suplente não é membro da mesa. Suplente é para substituir aquele no impedimento do mandato. Qual é que ele está substituindo? Todos os membros da mesa perderam a eleição ou não disputaram. Ele é suplente de quem? Nós, senadores, temos suplente se o nosso mandato acabar? Como é que ele pode ser suplente de quem nessa mesa, gente? Ninguém ganhou a eleição.
todo mundo perdeu ou está na nova legislatura. Então como é que ele pode presidir a mesa? Aí a Kátia que está errada. Vamos fazer de conta que nada está acontecendo. E ele continua presidindo indevidamente. E todo o Brasil assistindo a gente. Não, faça-me um favor. Chame o mais velho. Não importa quem seja. Se Zé Maranhão não está com vontade, o segundo, o terceiro, o quarto, mas Vossa Excelência não pode. Com a palavra o senador Espiridião Amin. Para a eleição dos membros da mesa. Davi. Senhor presidente. Davi, você Davi, eu tô na fila, senhor presidente. Senador Telmário Mota. Senhor presidente, eu tô. Senador Renan. Senador Renan, senador Telmário Mota, está escrito. Só no Brasil, a minoria tem complexo de maioria. Só no Brasil, a minoria tem complexo de maioria. Vossa Excelência nem pode em sessão preparada. Primeiro, não podia nem ter sentado aí. É terceiro suplente. Segundo, não pode, muito menos, estar respondendo questão de ordem. Não tem como responder, a senadora levou a pasta. Porque se na hora das candidaturas, se Vossa Excelência puder tudo isso, os meus companheiros do MDB, eles vão me desculpar. Mas como é que eu posso ser candidato contra Vossa Excelência que pode tudo? Eu vou votar aberto em Vossa Excelência, bater continência para o Vossa Excelência e o Onyx. Agora, eu não vou fazer como o João William. Eu não vou renunciar ao meu mandato, eu vou ficar aqui. Eu já fui 4 vezes presidente do Senado e eu não coloco a minha candidatura acima da Constituição, nem deste poder que construiu o Brasil em 200 anos. Não foi o Legislativo, não, senador Rodrigo. Quem construiu o Brasil, os historiadores são unânimes em dizer, foram 3 instituições. Três instituições. O Conselho de Estado na monarquia, que exercia o papel de poder moderador. O Rui, que está aí, foi um grande conselheiro e foi o único momento na história do Brasil em que ele exerceu o poder. O Rui que está aí olhando para todos nós, sem entender direito o que é que está acontecendo aqui. Os militares, que em todos os momentos cumpriram um papel fundamental no Brasil. Quando o Getúlio perdeu a eleição e assumiu a presidência da República, o Getúlio não queria assumir a presidência da República. Ele foi levado por uma circunstância e assumiu. E o Senado Federal não é o Legislativo, é o Senado. E por que o Senado? Porque são 200 anos de construção de soluções para as crises. Por quê? Porque quando se elegia o presidente da República, o vice-presidente era o presidente do Senado Federal. Por isso é que o Senado, em todos os momentos, construiu soluções institucionais. Há pouco eu brincava aqui com o senador Fernando Collor de Mello, que é um grande amigo, representante do estado de Alagoas. Eu disse assim, presidente Collor, nas questões comezinhas do dia a dia, a gente pode divergir. A gente só não pode divergir mais quando a Constituição e a institucionalidade estiver em jogo. Porque aí, quando a gente diverge, as coisas acontecem diferentemente do que quer a Constituição. E a Constituição tem que ser respeitada. Se não tiver juiz em Brasília para conferir até onde pode a maioria, eu vou acreditar sempre na senadora Cátia Abreu, que está aí sentada ao lado de Vossa Excelência, com mais cara de presidente do que Vossa Excelência. Senhor presidente, eu escutei atentamente as ponderações dos senadores, das senadoras, nessa segunda sessão preparatória. Posso falar por último? É agora? A informação que a mesa recebeu e esta presidência é que está se tentando uma busca de um acordo com os senadores e com as senadoras no dia de hoje. Eu quero fazer algumas reflexões. Primeiro,
eu quero falar para o Brasil. Eu não escolhi ser membro remanescente para estar presidindo esta sessão hoje. Muito foi dito aqui por muitos senadores que me agrediram diretamente, como se eu tivesse planejado sentar na cadeira de presidente do Congresso Nacional, mesmo que seja de forma interina, porque assim é assegurado pelo regimento interno, como se tivesse sido uma coisa planejada da cabeça do senador Davi Alcolumbre. Eu quero dizer ao povo brasileiro que eu tenho muita honra de estar nesse Senado. Tenho uma relação de convivência com os senadores do Brasil que eu me orgulho. Se tem uma coisa na vida pública que a vida pública me deu, é a relação de carinho e de fraternidade com muitos dos que estão aqui e muitos dos que estão chegando aqui. Eu quero dizer aos senhores senadoras e senadoras, eu fui em algum momento desta sessão solene agredido verbalmente por senadores da República do nosso país. Eu tentei manter a tranquilidade e a calma, como assim acho que ainda estou, resistindo a praticamente 7 horas de sessão solene. Mas eu quero dizer para o Senado Federal, o regimento do Senado Federal, 10 senadores da República ou perderam a eleição ou não estão nessa legislatura amparados pelo nosso regimento. Se eu cheguei até aqui, foi com uma eleição do plenário do Senado Federal. Os senhores senadores da legislatura passada, muitos que perderam a eleição, que não estão aqui mais, votaram em mim para ser, senador Renan Calheiros, terceiro suplente da mesa do Senado Federal. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu agradeço a todos os senadores que confiaram em mim. Agora eu estou exercendo as minhas atribuições como senador da República. E enquanto eu estiver amparado para exercer as minhas atribuições como senador da República, eu quero dizer ao Senado e ao Brasil, eu vou cumpri-las aqui no exercício da presidência do Senado Federal, com muita honra e com muito orgulho. Eu respeito as posições contrárias, eu não admito as ofensas. Eu respeito a divergência de ideias, eu não respeito e não aceito agressão. Eu confesso aos senadores, muitos que me agrediram no dia de hoje, com palavras, que eu estaria nesta sessão usurpando as minhas atribuições. Aqui na frente desta mesa do Senado Federal, se Deus me permitiu um dia, mesmo que seja um mandato tampão, eu quero dizer que muitos senadores que vieram e subiram aqui na rampa da mesa do Senado Federal e me agrediram. Eu quero dizer aos senadores que eu confio nesta casa. Eu quero dizer aos senadores que eu continuarei assumindo as minhas atribuições enquanto estiver legitimamente exercendo meu mandato, que se encerrará daqui a 4 anos. Espero ter o respeito dos senadores e das senadoras. Confesso, senador Tasso, que mantive a tranquilidade. Obrigado pelos conselhos de Vossa Excelência. Eu tenho a honra de ser amigo de Vossa Excelência e de respeitar Vossa Excelência pela sua biografia, pela sua história de vida e pela sua conduta. Eu jamais ofenderia um senador da República, como eu vi aqui nesta sessão, Vossa Excelência ser ofendido. Eu quero dizer às senadoras e às senadoras que com muita tranquilidade estou cumprindo o meu papel. Aguardo com serenidade, aqui na cadeira de presidente, tampão ou em exercício, como o Brasil ou o Senado queira me chamar, confiante de que a gente vai construir um entendimento. Uma coisa é certa, 50-2. 50 votos da maioria esmagadora do Senado da República, homens e mulheres, querem expressar suas opiniões, querem apresentar para o Brasil em quem eles votaram. Eu queria também isso, não pude votar, o presidente não vota.
Eu sonho com esse Brasil que vieram das urnas nas últimas eleições, com 41 anos de idade, amapaense. Eu agradeço a honra que o Amapá me delegou para vir estar no Senado da República. Aguardarei nesta cadeira, intransigentemente, o acordo que foi solicitado por mais de uma dezena de senadores. Se o senador José Maranhão, que foi citado aqui novamente, por mais de uma dezena de vezes, assumir o compromisso de não mudar a vontade de 50 senadores, eu aceitarei o convite de ser candidato a presidente dessa casa. Respeitarei, aceitarei, se for indicado. Senador Eduardo, no grito não vai. Eu quero dizer a Vossa Excelência que se... Senador Eduardo, eu aceitarei, porque há uma disputa interna do partido por qual nome escolher. Vossa Excelência não pode falar do Democratas, Vossa Excelência é do PMDB, Vossa Excelência não sabe as tratativas. Calma, senador Eduardo, eu quero falar. Eu quero dizer aos senadores da República que eu ficarei aqui aguardando até o entendimento, mesmo tendo a convicção que eu estou certo de estar presidindo interinamente, porque não foi eu que busquei estar aqui no dia de hoje. Então, eu gostaria de passar a palavra ao senador Otto Alencar e continuarei aguardando o entendimento para que o senador José Maranhão, o mais idoso, possa assumir os trabalhos e que a gente possa, 4, 5 ou 6 candidatos, disputar de maneira livre e aberta o voto aberto para ser eleito presidente do Congresso Nacional. O presidente. Pois não. Eu estou acabando falando muito, não é do meu estilo falar muito, tá? Eu costumo aqui ouvir mais. Uma das coisas que nós derrotamos nas eleições, e eu me elegi, e mais uma vez agradeço ao povo de Alagoas ter renovado pela 4ª vez o meu mandato. Uma das coisas que a gente imagina de fora é que aqui nessa casa tem senadores de primeira classe e senadores de segunda classe. Tem aqueles senadores que se expressam e tem os senadores que são expressados pelos líderes da bancada. Eu já fui líder do MDB 13 anos. 13 anos. Já fui líder do MDB 13 anos. Como líder do MDB, ou da maioria, eu nunca tentei substituir a decisão de ninguém. A gente pode, senador Anastasia, e eu conheço Vossa Excelência desde o Ministério da Justiça, quando tive a honra de ter Vossa Excelência como meu secretário nacional no Ministério da Justiça. Depois eu faço, Davi, desculpe não chamá-lo de presidente, eu faço qualquer acordo. Eu só não posso fazer acordo, eu posso fazer acordo em nome da minha bancada, eu posso fazer acordo em nome de uma maioria do Senado, eu posso fazer acordo em nome de qualquer coisa. Mas o povo de Alagoas não me elegeu agora para fazer acordo para descumprirmos a Constituição e o regimento do Senado Federal. Se Vossa Excelência puder fazer tudo isso, eu vou pedir desculpa a todo mundo e vou eleger Vossa Excelência. Vou eleger Vossa Excelência, porque Vossa Excelência chegou 10 horas da manhã aí, sentou na mesa, presidiu a sessão, tirou os mais idosos, tirou o petecão, o segundo suplente, na frente de Vossa Excelência. Depois transformou uma sessão preparatória em sessão deliberativa. Demitiu o Bandeira, que é o secretário-geral da mesa, há pouco eu dizia a todos aí, demitiu o Bandeira. Isso é um ato administrativo, com que poder? Se Vossa Excelência pode tudo isso, quem sou eu? O Renan, cavalo do cão? Eu vou votar em Vossa Excelência. Meu partido que me desculpe. Senador Paulo Rocha.
Queria saudar a todos, inclusive os chamados novos. Outros, que mau exemplo a gente está dando, etc. Eu estou aqui há 28 anos, 5 mandatos de deputado federal, e já aconteceu nesse parlamento muito mais coisa do que isso aqui. Davi, me olhe, eu fui um daqueles que vim bem aqui e lhe chamei de usurpador. Se você se sentiu ofendido, eu vou lhe explicar por que eu lhe chamei. E aqui todos peçam testemunha de todos. Eu sou o chamado do PT, o mediador. Teve até um companheiro aí, a Tebet. Poxa, Paulo, estou te sentindo estranho da tua forma como está reagindo, porque sempre foi o negociador, o mediador, etc. Davi, nós chegamos aqui, eu, você, outros companheiros aí, que num regime mandado pelos grandes, pelas forças, nunca nós chegaríamos aqui. Eu sou um operário que só tenho o 2º grau. Família pobre lá do interior do Pará, que ainda continua pobre. Essa é a regra. O que aconteceu toda vez aqui nesse parlamento? Que chega uma visão autoritária de querer empurrar de goela abaixo qualquer proposta que seja, não entra. Tem reação. E Davi, sabe por que eu lhe chamei de usurpador? Sabe por quê? Porque você assumiu a presidência e desde antes, você mesmo me pediu no início de dezembro, final de novembro, você veio pedir voto para mim, para ser presidente. Então você está fazendo campanha há muito tempo. O que aconteceu a sua candidatura estava crescendo, mas o que aconteceu? Paulo, várias outras candidaturas nessa mesma base. Começou... Paulo, que acaba de ser eleito com 334 votos, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Voto secreto, voto secreto. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando estava se consolidando candidaturas, você assumiu a presidência da casa, que não era a sua presidência, que você tem esse direito, era só hoje, nas reuniões preparatórias, na posse e nessa. Meu caro senador Davi, pela relação de amizade que tem, inclusive, com Vossa Excelência, tenho muita honra de ter compartilhado caminhadas com Vossa Excelência lá no nosso querido estado do Amapá. Tenho certeza que Vossa Excelência está surpreendendo o Brasil neste momento. Está surpreendendo com a frieza com que tem se colocado, apesar das agressões, a frieza que tem se colocado nesse posto central aí na presidência da casa. Muito se arguiu aqui a memória de Rui Barbosa, nosso patrono, aquele que mais mandatos teve entre nós, aquele que inspirou o Senado e deu a ele o escopo de poder moderador. Eu não tenho dúvida que Rui Barbosa procederia com a tranquilidade que Vossa Excelência procedeu, estando dirigindo esses trabalhos. Vossa Excelência teve a frieza, a tranquilidade necessária para conduzir, mesmo quando agredido. Poderia Vossa Excelência aceitar o esticar da corda, poderia ceder às pressões, mas não fez. Vossa Excelência, eu já conhecia o Davi com essas qualidades, eu acho que o Brasil conheceu nesse momento. Eu aqueço também o gesto magnânimo que Vossa Excelência agora aponta, de sair da presidência e passar a presidência da casa para o senador mais idoso.
Eu estabeleço e eu proponho a todos os colegas aqui, tem uma maioria formada, construamos o acordo. Construamos o acordo de respeitar a maioria e o senador Davi Alcolumbre sairá da presidência da casa e assumirá, seja o senador Maranhão, seja em seguida o senador Haroldo de Oliveira, seja a senadora Maria do Carmo, seja quem tiver que assumir a casa, seja quem tiver que assumir a presidência da casa. Vossa Excelência se colocou à disposição. O apelo que faço é a todos os líderes e eu sinto no plenário a disposição para esse acordo todos. Eu apelo a meu querido senador Eduardo Braga, líder do PMDB, que aqueça nesse acordo para evitarmos o impasse, evitarmos o conflito, evitarmos o esgarçamento total do Senado e a desmoralização do Senado como poder moderador da República. O Rui Barbosa, que tanto citaram, não basta citar o Rui Barbosa e não ter o procedimento do Rui Barbosa, os comportamentos do Rui Barbosa. Tem que, nesse momento, é o momento do bom senso, da aquiescência. Respeitamos a maioria que já foi formada. E Vossa Excelência, obviamente, sairá tranquilamente, já com seu papel institucional cumprido da presidência dessa casa, obviamente sendo candidato e para disputar a presidência da casa e deixar a presidência para o senador mais idoso. A liberdade de imprensa é o pilar de qualquer democracia, presidente. Estou falando com o senhor, presidente. Presidente, estou falando com o senhor, sabendo do tanto que gosto do senhor. Excelência, nós estamos buscando diálogo, me perdoe, nós estamos buscando diálogo aqui, me perdoe. Porque o senhor, com certeza, o senhor deve estar com um fraldão geriátrico. Para suportar até agora a cadeira, é um fraldão geriátrico, né? Mas com todo respeito ainda, cara a cara a mim, como não, querido? Mas com todo respeito, presidente, os jornalistas foram proibidos de ficarem no cafezinho. Eu sou da imprensa, sou jornalista. Senador Renan, estão conversando há 2 horas aí, costurando um acordo. Seu presidente. O acordo, senador, o acordo. Escuta um minuto. Primeiro, Vossa Excelência chegou 10 horas. Segundo, Vossa Excelência presidiu a primeira... Escuta, por favor. Escuta, Kátia, por favor, escuta. Depois, Vossa Excelência demitiu Bandeira, sem função administrativa. O Cajuru disse agora que você proibiu jornalista, sem função administrativa. É assim, primeiro espanca o Senado, depois a Constituição, depois a liberdade de expressão. Todos nós temos que defender isso. Senador Renan, você não pode fazer isso. Vossa Excelência... Kátia, ele não pode fazer isso. Rasgou a Constituição no impeachment da presidente Dilma. Vossa Excelência não tem autoridade de rasgar a Constituição, de falar em rasgar a Constituição. Parece que se construiu um acordo. Kátia, ele não pode fazer. Rasgou a Constituição no impeachment da presidente Dilma. Vossa Excelência não tem autoridade de rasgar a Constituição, de falar em rasgar a Constituição. Parece que se construiu um acordo. Senador Randolph. Presidente, eu apelo que faça a Vossa Excelência, porque ela subentende uma aceitação desse resultado. E há controvérsias sobre isso. Ou nós simplesmente suspendemos tudo Resultado legítimo. e vamos tentar sábado, domingo, segunda encontrar uma solução, ou nós vamos ficar buscando quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então nós não concordamos, o PT não concorda. Voltou ao impasse. A sugestão da presidência é coletar a orientação dos líderes pelas candidaturas e o senador José Maranhão proceder à inscrição e à apresentação dos candidatos. Meu presidente, permite-me pela primeira vez fazer uso da palavra neste plenário. Senhor presidente, só farei com a sua permissão e atenção, senhor presidente. Sobre a colocação do Randolph. Senador Cid está com a palavra. O Randolph falou, seu presidente não, Davi, o Randolph falou que o Senado não pode sangrar, é porque ele... Talvez nós estamos aqui já cansados, ele não prestou atenção na Constituição. A Constituição diz que as sessões preparatórias, a primeira, a segunda e a terceira, acontecerão de tanto a tanto. Não é o Senado que está sangrando, o Senado está sendo apagado pela presença aí
sei lá, a presença de Vossa Excelência que me permita, para não incorrer em agravante regimental, eu não quero nem conceituar, para não ter que pedir desculpas a Vossa Excelência depois. Eu imagino a autoridade que Vossa Excelência tem de dizer que eu estou agravando a imagem do Senado Federal. Talvez. Não deve ser, senador. Não deve ser. Talvez mais do que Vossa Excelência. Quem receberá, não tem, está na Constituição, e quem receberá o presidente da República no encaminhamento da mensagem legislativa é o presidente do Congresso Nacional. Então, isso não é possível adiarmos isso para segunda-feira. Então, senhor presidente, eu acho que o razoável é a proposta encaminhada pelo senador Cid Gomes, já encaminhada aqui, de nós reunirmos amanhã, às 11 horas da manhã. Eu coloco em votação a proposta pelo senador Cid para suspender a sessão. Presidente, pela ordem, presidente. E convoco sessão para amanhã, 11 horas. Não está implícito que isso aqui é válido. Está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Quem tem que convocada para 11 horas da manhã. É o Zé Maranhão que convoca, gente. 11 horas. O que eu faço, capaz? Está suspensa a presente sessão.